Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa aqui com ela, com a Ana Cátia, editora do BDM Online. Ana, muito bom dia para você. Atualiza então para a gente o que vem hoje aí na agenda da Rosa Riscala. Muito bom dia. Bom dia, Débora. Bom, foi uma surpresa, né? Muito positiva a notícia de que Lula e Trump estavam conversando na manhã de ontem. Eles falaram por meia hora por videoconferência e esse novo episódio de química, né, entre os dois presidentes foi explorado politicamente pelo Planalto, claro, mas recebido sem muito entusiasmo pelo mercado financeiro, né? Porque, como se sabe, a Faria Lima torce, vamos dizer assim, pela alternância de poder em 2026. O câmbio foi quem melhor reagiu à notícia. Ainda assim, em um dia de petróleo mais caro, o que favorece o real, né? Além do carry trade, o diferencial de juros, que vem garantindo fôlego para a nossa moeda, já que o nosso Banco Central não tem pegado leve. O dólar desafiou a alta externa, mas não conseguiu furar R$ 5,30, fechou em queda de 0,49 a 5,31. Mas voltando aos novos bestes, o Planalto divulgou alguns trechos dessa conversa amistosa entre Trump e Lula, com o pedido de Lula para zerar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e rever as punições a autoridades e ministros do STF. O Trump também foi às redes falar sobre o contato que teve com Lula. Disse que teve uma conversa muito boa sobre economia e comércio entre os dois países e confirmou o encontro com Lula em um futuro não tão distante. Pouco depois, ele foi questionado por jornalistas na Casa Branca e voltou aos elogios, dizendo que Lula é uma ótima pessoa, que os dois países vão começar a fazer negócios e que em algum momento Lula irá aos Estados Unidos e ele, Trump, virá ao Brasil. Ontem Lula deu uma entrevista à TV Mirante do Maranhão e disse ter ficado bastante surpreso com a cordialidade do Trump e contou que os dois trocaram telefones pessoais para que se possam falar sem intermediários. Bom, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro não entrou na conversa, mas a escolha do secretário de Estado americano Marco Rubio para negociar com o Brasil preocupou algumas pessoas, já que o Rubio agiu em articulação com Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo. Falando de Eduardo Bolsonaro, ele aproveitou para falar que seria uma estratégia de Trump escolher o Rubio. Ainda repercutindo a notícia, os ministros do STF acham que o Eduardo ficou ainda mais isolado, enquanto Itamaraty concordou que o Rubio é mais alinhado aos bolsonaristas, mas os diplomatas acreditam que ele seguirá as instruções de Trump. Os representantes do setor privado exibiram um otimismo cauteloso. Avaliaram que, para o tarifaço e a mesa, seria necessário incluir os secretários do Comércio, Howard Lutnick, ou então o secretário do Tesouro, Scott Bessent. O fato é que, no mesmo dia que o Lula explicou ao Trump que o Brasil está em desvantagem na balança comercial, a pasta do desenvolvimento informou que o déficit com os americanos no acumulado do ano praticamente quadruplicou. Saiu de 1,32 bilhão de dólares de janeiro a setembro do ano passado para 5,1 bilhões esse ano. Considerando só setembro, o saldo negativo aumentou de 573 milhões em 2024 para 1,77 bilhão agora, Débora. Pois é, né? Bastante coisa. E, gente, falando aqui, né, agora, né, Ana, não dá para poder a gente deixar de falar também sobre essas movimentações aqui no Brasil, movimentações da política lá em Brasília, que, aliás, as últimas semanas têm estado bastante movimentadas, né? Mas há alguma novidade específica, né, sobre o andamento das pautas econômicas mais importantes no Congresso? Porque a gente tem MP já vencendo amanhã, né? Tem sim. A corrida, aliás, para votar a medida provisória 1303, que é a medida com alternativas ao aumento do IOF, está grande, porque ela vai caducar amanhã. Lembrando que a medida representa 20 bilhões de reais de arrecadação para o governo nesse ano e está contabilizada no orçamento. O ministro Fernando Haddad se reuniu ontem à noite com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para acelerar a tentativa de garantir que ela seja aprovada hoje. A MP já foi adiada muitas vezes, mas agora a votação parece que vai ser hoje na comissão mista. A esperança do relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT, é que o texto também seja levado ao plenário e deixar amanhã, que é o último dia, para votação no Senado. O Zaratini já fez as concessões que representavam as maiores resistências da bancada ruralista e do setor imobiliário, né, isentando aí as LCAs e LCIs.
Como eu falei, se a MP não for votada nas duas casas até amanhã, quarta-feira perde a validade. Mas vamos acompanhar, porque o Hugo Mota sinalizou uma tendência de alteração do texto que ainda enfrenta resistência no Centrão e na oposição. Outra medida importante, o projeto de imposto de renda, que foi aprovado por unanimidade na Câmara, começou a avançar no Senado. A expectativa é que o Davi Alcolumbre indique hoje o calendário e quem será o relator. O presidente do Senado deve se reunir com Renan Calheiros, do MDB, que é o principal cotado para assumir a relatoria do projeto. E já a proposta de reforma administrativa também tem novidade. O relator, que é o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, disse que ainda precisa de um longo debate sobre o tema, mas que considera possível aprovação ainda esse ano. A sugestão do deputado é acoplar o projeto em uma PEC que já esteja tramitando. Segundo ele, existem cerca de 30 PECs com temas correlatos à reforma administrativa e que poderiam ser usadas nessa estratégia de acelerar a aprovação. Débora. Bom, perfeito. E, Ana, bom, apesar, né, da gente ter o shutdown, né, ainda nos Estados Unidos e com a divulgação de dados suspensas, por enquanto, dados de governo principalmente, né, como que está a agenda do dia? O que a gente pode esperar para a agenda do dia lá fora e aqui no Brasil? Bom, o dia começa, né? Começou com a participação do Fernando Haddad no Bom Dia Ministro, da EBC, e a divulgação do IGPDI, que subiu de 0,20% em agosto para 0,36% em setembro, mas menos do que o esperado, que acho que era 0,42%, se não me engano, a mediana. Com esse resultado, o índice acumula a queda de 1,27% no ano e alta de 2,31% em 12 meses. No exterior, o governo Trump continua no escuro em relação aos indicadores. Em nova votação ontem à noite, o Senado americano rejeitou mais uma proposta que encerraria a paralisação da máquina, mesmo após o Trump ter dito que as negociações com os democratas sobre os planos de saúde já estariam em andamento. O mercado confere participações em eventos de dois Fed Boys. A Michelle Bowman, às 11 horas da manhã, e o Steven Miran, às 11h45 e às 17 horas. São dois membros do BC americano mais abertos à flexibilização monetária e que votam esse ano. Também pela manhã falam Rafael Bostic, às 11 horas da manhã, e Neel Kashkari, às 12h30, esse sem direito a voto pelo aquele sistema de rodízio do Fed. À tarde, às 16 horas, o Banco Central americano divulga o crédito ao consumidor em agosto. Na Europa, o destaque é o discurso de Christine Lagarde, um evento às 13h10. E também vamos acompanhar a crise na França, né, após a renúncia do Le Cornu. O presidente francês Emmanuel Macron enfrenta uma grande pressão para realizar uma eleição parlamentar antecipada ou até mesmo renunciar para acabar com o caos político. 5 primeiros ministros já renunciaram. Uma matéria da Reuters hoje cedo conta que Macron foi visto essa semana vagando sozinho às margens do Sena, imerso em seus pensamentos, assim, no melhor estilo existencialista francês, né? Na Ásia, as bolsas da China, Coreia do Sul e Hong Kong seguem fechadas para o feriadão que não termina nunca, Débora. Pois é, né? Quem nos dera um feriadão desses agora, nesse momento, né, minha querida? Muito obrigada aí pelos destaques. Te espero aqui amanhã. Boa terça para você. Até mais. Obrigada, bom trabalho. Até mais.